Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Fernando, ou também, como muitos gostam de chamar, Jamba. Vou estar falando aqui um pouco sobre os tipos de compósitos baseados no reforço. E antes da gente se aprofundar nesse assunto, é primordial que a gente entenda um pouco sobre o conceito de reforço. E é importante que a gente entenda de maneira simples e intuitiva. Foi por isso que eu incluí essa imagem no trabalho, que mostra de maneira um pouco superficial, mas que demonstra, né, o que é um compósito em si. O pessoal já tinha falado um pouco anteriormente sobre matriz, que é uma das fases do compósito. E o reforço, ele é justamente a outra fase, é a que realça as propriedades físicas, químicas ou eletromagnéticas do material, gerando assim o compósito como um todo, que é dividido, como mostra aí na imagem, em três partes, que é o reforçado com partículas, reforçado com fibras e estrutural. E para esse assunto, eu vou focar um pouco mais nos reforços particulados, mas antes a gente tem um organograma só para ficar um pouco mais claro essa divisão. Então, como a imagem mostra, a gente tem os compósitos, e ele pode ser dividido em reforçado com partícula, que engloba as partículas grandes, e reforçado por dispersão, reforçado com fibras, que inclusive eu até sempre, quando é citado reforço com fibras, eu sempre lembro daquele exemplo que o Necésio citou, da piscina reforçada com fibra de vidro. Se eu não me engano, foi até na última aula, antes da pandemia. E também tem o reforço estrutural. Então vamos estar falando um pouquinho sobre cada um desses. Os compósitos reforçados com partículas. Então, como o próprio nome diz, esses são aqueles onde as partículas são misturadas à fase matriz e garante melhores propriedades mecânicas, dando origem assim ao compósito. E para melhor entendimento dessa parte, eu vou tomar como exemplo o concreto, que possui sua matriz, né, sendo a massa de cimento, e possui também as partículas, que são as britas, que no caso trabalham como reforço, geram reforço. E um tópico importante que eu incluí no trabalho foi que para um reforço eficaz, as partículas devem estar distribuídas por igual ao longo da matriz. E por que isso? Imagina se nessa última caixa particulada houvesse partículas somente no meio ou nas laterais, nas extremidades. Com certeza a gente teria uma caixa, como posso dizer, desigual e com uma estrutura fraca. E é por isso que a distribuição igualitária das partículas pela estrutura é importante para termos não só um material homogêneo, como também um material isotrópico, que é o que? É um material que tem as propriedades mecânicas, as propriedades físicas distribuídas igualmente por toda a estrutura. E esse exemplo que eu acabei de citar, aplicado no exemplo do concreto, ele seria como se a gente batesse a massa na betoneira de forma incorreta e acabasse ocasionando no concreto que tem aglomeração de brita em uma parte e em outra não tem brita nenhuma. Ou seja, a estrutura ia ficar uma estrutura horrível, assim, grossamente falando. E também outro tópico muito importante é o que deve-se observar a fração volumétrica, tanto da matriz quanto da fase dispersa. E com certeza, quanto mais particulado for a fase matriz, melhores são as propriedades mecânicas. Mas também há necessidade de observar a volumetria,
porque pode acontecer, né, de termos uma quantidade de partículas que a matriz não suporte. E aplicando novamente aquele exemplo do concreto, é como se a gente incluísse uma quantidade de britas desproporcional à quantidade de cimento. Então, compósitos reforçados com partículas grandes. Partículas grandes, né, seria a grosso modo dizendo. Mas esse termo ele quer dizer justamente que as partículas e a fase matriz não interagem em nível atômico. E também que a matriz transfere parte da tensão aplicada para as partículas, que ajudam a suportar uma fração de carga. Então aqui a gente tem um exemplo da borracha com um material que se chama negro fumo, que é uma fuligem, né, produzida através da combustão, que por sinal tem baixo valor agregado, e ela é utilizada principalmente na fabricação de pneus, sendo que mais ou menos de 15 a 30% do volume do pneu é composto por esse material. E como que é a aplicação dele, né, como um reforço? Como que é isso? Esse material, quando ele é misturado na borracha vulcanizada, ele consegue melhorar o limite de resistência à tração, à tenacidade e a resistência à ruptura e abrasão. Ou seja, apesar de ser um material com baixo valor agregado, ele tem muita utilidade. O pneuzinho do seu carro aí, para quem tem carro. Vamos lá. Também tem aqui, né, o exemplo do carbeto cimentado, que, se não me falha a memória, é composto por partículas de cerâmica refratária à base de carbeto de tungstênio ou carbeto de titânio, envolvido em uma matriz de metal que pode ser o cobalto ou o níquel. E também há o exemplo que eu falei, repeti novamente, que é o do concreto. Então, foi só mesmo para constar, figurei. E vamos lá para os compósitos reforçados com partículas por dispersão. Esse grupo de compósitos reforçados por partículas de dispersão geralmente são partículas finas, entre 10 e 250 nanômetros, de um material muito duro e inerte, melhorando as propriedades mecânicas. Geralmente, a gente tem a parte dispersa sendo partículas finas de óxidos ou cerâmicas em uma matriz metálica. E essas partículas, elas interferem no movimento das discordâncias, e por isso que a resistência mecânica é aumentada. E para caso alguém esqueça o que é discordância, é aquele efeito cristalino que o Necésio já cita tem um tempo, que deixa os átomos desalinhados e provoca uma distorção na estrutura cristalina. E não sei se vocês estão se perguntando por que eu incluí esse foguete aí no trabalho. Mas é só para lembrar mesmo que os compósitos eles são muito utilizados na indústria aeroespacial. E tendo em vista a necessidade de duas características principais no material, que é a alta resistência mecânica, alinhado com a alta resistência mecânica em elevadas temperaturas. E esses compósitos que são utilizados, né, na indústria aeroespacial, eles têm a sigla MMC, que são chamados, né, compósitos com matriz metálica. Temos também aí como exemplo o níquel TD, que tem a fase metálica de níquel e a fase dispersa de óxido de tório. E é justamente esse óxido de tório que aumenta a resistência, a fluência e a proteção contra a corrosão. É muito importante também ressaltar que esse óxido de tório que é responsável por elevar a temperatura de fusão, que é o que garante as propriedades mecânicas em elevadas temperaturas. E agora o meu colega de trabalho, né, vai falar um pouco sobre o restante dos tipos de reforços.